O irmão leu Atos 9. Vou para o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 16, versículo de número 3 e o 4. Depois nós vamos ver outras referências nesse texto. Glória a Deus. Vou ler o texto, depois eu vou orar. Os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda essa multidão. Então o Senhor disse ao Moisés: eis que eu vos farei chover o pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Até aqui? Vamos orar de novo, né? Feche seus olhos. Ó Deus querido e santo, novamente eu levo a Ti minha voz, tendo lido porção da Tua palavra, que verdadeiramente Tu venhas ter misericórdia, que Tu venhas prover nessa noite o verdadeiro alimento que vem do céu, que é a palavra que fortalece o nosso coração, que dá os nutrientes para a nossa vida espiritual. Dá vitória aos Teus servos, aqueles que estão precisando de uma palavra. Ó Deus, conforme o Espírito Santo conceda uma palavra que sirva de edificação, que seja direcionada para exortação, mas também que traga consolação. Fala conosco, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que a Tua santa presença esteja conosco e que o Senhor fortaleça, e que as nossas mentes, que os nossos corações possam estar voltados para a palavra de Deus. Em nome de Jesus é que nós a Ti oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Semana que passou, né, nós falamos aqui sobre uma passagem bastante conhecida do servo, o centurião e o seu servo que adoeceu, e nós tratamos sobre as qualidades do servo saudável, né? Destacamos que esse servo, que é eu e você, é saudável quando ele ama o seu Senhor, Curios, né? O Deus, o Senhor Jesus, quando ele mantém um relacionamento com este Senhor. E aí o relacionamento me refiro à oração. Também abordamos que este servo, ele demonstra generosidade para com a obra do seu Senhor, abordando a questão da ajuda, seja no dom, seja nas finanças, em todos esses aspectos. O servo, ele demonstra um coração humilde perante o seu Senhor. A humildade do servo é outra característica muito importante. E depois nós observamos que o próprio Jesus disse que ele encontrou fé no Senhor e na sua palavra. Assim o centurião demonstrou. E a última abordagem dessa mensagem foi que o servo, ele deve demonstrar obediência às ordens do Senhor Jesus Cristo, a obediência à palavra dele. Bem, hoje eu até ouvi uma mensagem do pastor Tom José. Ele deu sobre há um propósito, né, da gente ano que vem. Ele já lançou assim uma proposta para os irmãos. Tem alguns irmãos que vêm para a igreja, aqueles crentes mais antigos,
Não estou dizendo que nós sejamos antigos, né? Mas tem uns que só traz o tablet, né? Mas a Bíblia está dentro do tablet, né, Miquel? Né? Tem uns que só traz o celular. Mas a Bíblia está dentro do celular, né? Mas às vezes o cara vai ler a Bíblia, aí acaba se enganchando com outras coisas, e que outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Ele esquece de ler a Bíblia. Tem misericórdia de nós, perdoai por não ter lido a Bíblia, Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus hoje para nós, eu até fiquei pensando, meu Deus. Aí eu fui ouvir uma palestra lá sobre nutrição, e o pastor ele engajou essa mensagem, Êxodo 16, depois vocês podem ver no canal do YouTube. Mas esse propósito do 26, né? É que cada crente tem uma Bíblia e comece a fazer um devocional diário e tenha um compromisso de ler uma porção bíblica cada dia. Irmão, às vezes a gente se engancha, né, com as coisas. Às vezes a gente fica. Lembra daquelas duas mulherzinhas lá da Bíblia? Lembra o nome delas? Lembra das duas? Às vezes nós temos um pouquinho de cada uma delas, né? Às vezes nós temos muito mais de Marta do que de Maria. Como é isso, pastor? Estou muito ocupado. Eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que fazer uma caminhada, Leia. Eu tenho que fazer alguma coisa. O dia se passa, eu não li nem a Bíblia ainda. Pelo amor de Deus, Jesus. Eu vou ler a Bíblia, aí o celular toca. Eu vou ver quem está me chamando. Nesse chamado, perco uma hora. Ih, vai dar tempo para eu ler a Bíblia não. Amanhã eu leio. No dia seguinte a cena se repete. Quando é que nós vamos começar, pelo amor de Deus? Então há uma proposta para que o crente verdadeiramente busque a palavra, né? Na mensagem o pastor aborda sobre 3. Achei interessante, eu até repeti na semana passada, eu vou repetir de novo. Ele fala que nós temos que conhecer, mas não é só conhecer, porque conhecer, diz que até os fariseus conheciam a Bíblia, até o diabo conhece, de Gênesis ao Apocalipse. O diabo usou foi a Bíblia para perturbar Jesus, e as seitas não usam a Bíblia de forma assim desajeitosa, e assim vai. Mas uma palavra sobre informação, que você vai computar pela escritura, pela leitura. Segunda palavra é aquela questão da inspiração, né? Você vai ser tocado com a palavra. E a terceira que ele falou foi encarnação. Achei muito importante. É quando você vai encarnar a palavra. Muitas vezes a gente está só no conhecimento teórico, né? Mas é preciso avançar um pouco mais, buscar mais a palavra de Deus. Nesta noite, eu queria abordar aqui esse assunto, muito importante. A palavra de Deus, ela tem vários símbolos. Vocês sabem me descrever pelo menos um desses símbolos em que a Bíblia compara. Lá em Efésios capítulo 6, você já tem de cor. A palavra de Deus é comparada ao quê? Em Efésios 6. Ninguém lembra não, pelo amor de Deus. Armadura, mas um dos itens da armadura é a espada. Ela corta, mas não sai sangue. Ela atinge o âmago do nosso coração. É a espada do Espírito, que é a palavra. E tem outros símbolos, mas essa noite o símbolo que nós queremos trazer para descrever a verdadeira natureza da Escritura Sagrada é aquilo que Jesus orou na oração do Pai Nosso. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está escrito assim? Aquele pão lá é só o pão físico, material? É só isso que nós precisamos para viver? Jesus diz: trabalhai
Olha a exortação para os que estão seguindo Marta. Trabalhai não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Muita gente trabalhou. Me lembro do homem rico que trabalhou, juntou, derrubou, construiu, enriqueceu, robusteceu, ficou rico. E ele diz assim: alma, come e bebe para muitos dias, porque tu tem riqueza, estabilidade, tu tem tudo na vida, não falta nada. Mas falta o principal. O que que falta? Viveu e esqueceu o conhecimento, a verdade da palavra de Deus. E o que que Deus disse para ele? Lembra? Foi o que Deus disse para ele? Chamou ele de quê? Louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que que tu tem preparado para quem será? O homem papocou. E brigou tanto, lutou tanto, e esqueceu o principal. Esqueceu o principal. Mas nós não vamos esquecer não, viu? Nós não vamos esquecer o principal. Estamos aqui para lembrar. Vem aqui, Senhor. Me faz lembrar, me exortar. O texto que nós temos lido fala sobre essa questão da provisão de Deus no deserto. Não é verdade? Deus provê o alimento no deserto. Glória a Deus. O próprio Jesus usou o texto que está lá em Deuteronômio, uma vez eu citei aqui, que Deus fez o povo ter fome. Em Deuteronômio, me esqueci agora, o diácono Gilmar, o diácono Miquel me faz lembrar aí. Aí Deus, para ver o que estava no coração do povo, aí lá na tentação do deserto, Jesus estava só Jesus e o diabo tentando Jesus, e o diabo chegou a dizer o seguinte: Senhor, 40 dias, as reservas de energia já estão tudo, acabou, mas o Senhor pode ter a solução, transforma a pedra em pão. Aí o Senhor Jesus falou essa palavra que está lá em Deuteronômio: nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá no livro do Gênesis, Deus levou José ao Egito, né? José, vocês conhecem a história, tem aquela questão dos sonhos. E aí, a verdade é essa, que durante 7 anos haveria abundância. Irmão, foi uma colheita tão grande, mas tão grande, que o José soube organizar. Vocês lembram daquela passagem que quando Jesus multiplicou o pão, aí acabou o R.O., né? O R.O., né? Chamar R.O., que é o R.O., o resto de onde? Aí vamos jogar o R.O. fora, que Jesus amanhã vai providenciar tudo de novo. Não é assim não, não é assim, não é assim não. Guarda o pão aí, guarda o alimento aí, porque nem é todo dia que vai ter milagre não. Vamos comer o que sobrou de ontem. O R.O. Glória a Deus. Mas nessa passagem, Deus mandou uma provisão sobre o Egito. Daqui a pouco, depois de 7 anos, aí veio uma escassez tão grande que ninguém se lembrava mais da abundância que outrora acontecera. Aí quando chega lá em Gênesis, o 42, versículo 2, irmão, o Jacó está atribulado porque a família dele está se definhando, né? Os parentes lá não têm o que comer, e agora, meu Deus? Eu falei 42, foi? 42. E agora, o que nós vamos comer, gente? Aí ele soube, né, que a notícia correu, naquele tempo não tinha tanta velocidade, mas alguém contou para ele o quê? A comida lá no Egito. Mas tudo foi essa comida, ela foi provisão de Deus, porque Deus usou a sabedoria de José para guardar 20% do mantimento
e reservar, estocar comida para a possível não, a realidade que haveria de acontecer. E Jacó disse: por que vocês estão olhando aí para uns para o outro? Ei, ei, todo mundo fica olhando um para o outro aí. Para de olhar um para o outro. Vamos lá, vamos para o Egito. Versículo seguinte: vamos para o Egito, vamos buscar comida, vamos comprar comida, minha gente. Vamos ficar de braços cruzados aí, olhando um para o outro. Aí os filhos de Jacó foram, vocês conhecem a história direitinho. Eles fizeram uma jornada até o Egito. E daquela jornada eles depois voltaram, né? E ficaram morando. Aí a história vai seguir, né? Depois levanta uma dinastia de um faraó que não era semita. Aí esse faraó começou a arrochar os israelitas. Aí eles padeceram, né? Aí foi que vem a história do Êxodo, quando eles saíram do Egito, né? Através da boa mão do Senhor. Então, eu quero dizer para os irmãos que os israelitas, eles saíram do Egito, né? Passaram o Mar Vermelho, aí chegaram num lugar chamado Mara, foi a prova da água. Deus proveu a eles ali, tirou a amargura da água, né? Aí chegaram num lugar chamado Elim, é isso aí? Confere comigo. Elim. Irmão, em Elim, é interessante, né? Depois de uma bênção, de uma conquista, de um lugar agradável, de um lugar de descanso, logo em seguida vem o quê? Vem o deserto de Sim. Eu estou falando de Êxodo capítulo 15, louvado seja Deus, versículo 27. Reparei comigo. Vieram a Elim. E lá em Elim havia o quê? 12 fontes de água e 70 palmeiras. E ali eles ficaram acampados junto às águas. Eles tinham trazido alimento, já estavam com quase um mês de viagem. Aí o alimento que eles tinham trazido foi se definhando, se acabando, até que chegaram no deserto de Sim, para ir rumo ao Monte Sinai. E nesse deserto, pelo amor de Deus, aí o povo começou. Eu fiz essa pergunta, mas eu acho que o mais ruim é a sede, viu? A sede é mais complicado. A sede, você bebe água, dá para enganar a fome, né? Não dá não? Não? Quando você está assim com uma sede é pior, viu? Então eles ficaram na provação do alimento. Aí, irmãos, nessa aprovação tem um salmista que ele vai contar essa história em versos, né? Em poesia hebraica, que é o Salmo 78. E ele faz uma pergunta, o versículo de número 24 e o 25. Não, melhor dizendo, o versículo 19, 78 do Salmo, verso 19. A pergunta que eles fazem, falaram um para o outro, olharam só para olharam para o deserto e perguntaram: e agora, minha gente, da onde é que Deus vai prover uma mesa em pleno deserto? Agora eu vou pagar para ver uma mesa no deserto. Dito isso, lá na frente o salmista vai dizer no Salmo 78, versículo 24 e 25. Vamos ler o 24. 78. O 24 diz o quê? Irmãos, Deus fez chover. Deus faz chover o maná para comer. Deus lhe deu para eles o trigo do céu. O trigo do céu. Vem do céu para eles. O alimento, o trigo, o maná. Versículo seguinte, o 25. O homem comeu o pão dos anjos, e ele se mandou comida a fartar. Não é infartar não. Tem gente que come que infarta, né?
come tanto que infarta. Mas foi comida para fartar. Glória a Deus. Interessante é que Deus é tão sábio que esse povo aí, tem uns aí que come muito, mas é o seguinte, eu vou dar as diretrizes como é que vocês devem colher o maná. A gente pensa que o maná, na minha visão era assim, Deus derramou assim um maná, caiu, foi um pedação de bolo lá, aí eu peguei o bolo, vamos lá gente, comer aqui o bolo, maná, não, era uma semente, eles tinham que colher, eles tinham que, as mulheres, pisar, fazer a massa, e aí a culinária ia desenvolver. Eu sei que tem gente que diz assim, nossa, vamos contextualizando, nossa, ovo de manhã, ovo no meu dia, ovo na merenda, ovo na janta, já ovo. Tem uma hora que eles ficaram meio abusados, sabe, dessa comida. E assim nós podemos perceber isso para o campo espiritual. Mas eu estou só dando de antemão que eles passaram por essa questão, eles murmuraram pela falta do alimento. Então, nessa passagem nós vamos expor, pela graça de Deus, alguns princípios para os crentes da atualidade de hoje, a fim deles obterem a verdadeira provisão, o alimento espiritual, para termos uma jornada espiritual saudável. Uma jornada espiritual saudável. Veja que no capítulo 16, eles já estão no segundo mês da viagem, aos 15 dias do mês segundo, estava com mais de 40 dias, né? E agora chegaram no deserto, e aqui é uma primeira experiência de uma provisão de Deus. Lá em Gênesis 22, Deus já tinha se manifestado para o Abraão, que Deus é o Deus da, 22 de Gênesis, é o Deus da Jeová Jiré, o Deus da providência, glória a Deus, o Deus da provisão, o Deus que sustentou o profeta Elias, quando ele estava no riacho do Querite, foi até uns pássaros que vieram deixar lá, carne pela manhã, com pão e à tarde. Depois que o Querite se acabou a carne e o pão. O Elias teve que ser sustentado por uma mulher rica, que nada, não tinha nem para ela. A mulherzinha só tinha um pouquinho de farinha, e ela ia fazer um pão, um bolinho, para dividir para ela e para o filho. E o profeta disse, ei, faça o bolo para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar nada. Durante os dias em que Elias esteve, Deus, a gente pensa logo que, nossa, Deus é tão poderoso que ele mandou logo a M. Dias Branco colar lá um bocado de farinha de... Foi nada, era todo dia. Cadê aquele pedacinho? Ih, só tem um pouquinho. Bota um pouquinho para cozinhar. No outro dia, tem mais um pouquinho. Todo dia tinha todo dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a provisão de Deus para sustentar. Até o pastor pregou essa mensagem, porque a gente precisa, né? Às vezes eu estava escutando sobre o negócio de jejum, e tem um pessoal aí que condena a alimentação, aquele negócio lá que você come muito e dá a do pão, né? Como é o nome? Hã? Não, a proteína não, é o carboidrato, né? Tem uma turma aí que condena o carboidrato, né? E o negócio, irmão, é o excesso. Tudo é o excesso, né? Porque o que tinha de nutriente nesse maná, Deus é quem sabe. Mas Deus botou todos os nutrientes básicos. Porque o povo todo dia, caminhando estou
para Canaã. E não tinha doente, e não tinha enfermo, e não tinha gente ali. Eles iam morrer naturalmente, mas caminhando todo dia. Passaram 40 anos sendo sustentados por Deus, mesmo os povos desobedientes, ruim para com Deus. E Deus é tão bondoso e tão maravilhoso que Deus não deixava de enviar o maná. O maná só cessou quando eles entraram na terra prometida. Você vai ver no livro de Josué para você ver. Não é já que... Cadê o Miquel? Irmão, quando o crente está comprometido a sua saúde espiritual, ela vem de quê? Quando a gente, nessa brincadeira que eu falei aqui, né? Não, amanhã eu vou ler. Pastor, que dia é hoje? Hoje é 4 de dezembro. Não, no 1º de janeiro eu me comprometo que eu vou ler a Bíblia todinha. E daqui para lá, nós vamos guardar esse tempo todo. Aí quando chega o 1º de janeiro, eu tenho minhas prioridades. Eu tenho que estudar para muito concurso público. Tenho que trabalhar muito. Cadê, meu Deus, o meu tempo contigo? Cadê o meu tempo com Deus? Foi comprometido. E aí vem consequências. E aí vem, como é que eu posso dizer? Durante a minha jornada com Deus aqui na terra, se eu desprezar a provisão do alimento espiritual da palavra de Deus, eu vou me tornar uma presa fácil ao engano religioso, porque eu vou ser uma pessoa, com o apóstolo Paulo, em Efésios 4,14, ele diz, acho que é Efésios 4,14, ele diz que nós não podemos ser meninos inconstantes. Está escrito aí o quê? Efésios 4,14. Não sejais meninos, levado em roda por todo o vento, doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando a pessoa não está verdadeiramente alimentado, qualquer sopinha de letrinha. Até eu me lembrei daquela passagem, né, que o profeta passou: pessoal, nós estamos com fome aí, não tem nada para comer, Deus não provideu nada, e agora? O pessoal faz uma coleta aí, pega alguma coisa lá, uns, como é que eu posso dizer, para fazer sopa? Sopa de legumes. Não deve ser muito bom não, só sopa de legumes. Mas fez um profeta lá que pegou uma planta lá, meu Deus, botou dentro da panela, misturou, viu? Esse é o problema da mistura, porque tem aparência, mas está misturado. Quando o profeta botou o povo para comer, aí gritou-se, o quê? O pessoal tem um problema aí, está dando uma diarreia no pessoal aí, o pessoal estão tudo aí com um problema aí, está dando um problema estomacal, tem morte, tem gente que já está passando mal, cessa, ninguém come mais. Mas porque estava misturado com um tipo de raiz que aí estava trazendo prejuízo para aquela congregação dos profetas do tempo de Eliseu. Aí o profeta Eliseu teve que misturar, né, irmã Lia, a farinha, misturou com a farinha amorteceu. Só a palavra de Deus na minha e na tua vida pode repreender o fermento da morte, o fermento da velha natureza, pode repreender o fermento do engano religioso, pode tirar os males que querem trazer morte espiritual para a gente. Amém? Até aqui entendido? Glória a Deus. Então nós temos que deixar a mistura de lado, a mistura do mundanismo, do paganismo, do secularismo, do hedonismo, e buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Só a palavra que firma o crente. O crente que está afirmado na palavra, ele tem saúde. Caso contrário, ele vai ser uma... Nessa passagem aí, eu entendo que é tipo uma pessoa que vai levando assim, que alguém diz uma coisa, ele vai indo, né?
Tem uma palavra assim que é o Joãozinho Maria vai com os outros. Faz o que os outros dizem. Ei, irmão, eu e tu tem que ser crente da Bereia. Até rima com a Assembleia, né? Mas os crentes da Bereia são crentes. Mas esse pregador não está com heresia, não? Vamos consultar aqui no livro. Realmente está indo de acordo com a palavra. Pode continuar aí, irmão. Pode continuar. Ei, continua pregando aí. Tá bom? O negócio é que a gente não estava analisando nada. Vem assim uma pessoa misturada, aí diz uma coisa, diz uma profetada ali, confissão positiva ali, e diz outras coisas ali, a pessoa se encanta com aquilo, se emociona demais. Tem gente que se emociona tanto, quando termina o culto, e diz: ei, irmão, foi poder. Eu senti tanto poder que eu me arrepiei todinho. Mas qual foi o texto lido? Sei lá. Nem o texto lido o cara se lembra. Mas se emocionou. Misericórdia. O irmão que está citando um negócio aqui vai te falar. A falta da nutrição espiritual, ela vai acarretar prejuízo para o nosso crescimento em rumo à maturidade cristã. O crescimento vai ser prejudicado. 1 de Pedro 2:2, 1 de Pedro 2:2, o apóstolo Pedro vai dizer que o alimento genuíno da palavra, você tem que desejar ele afetuosamente, aqui é como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual não falsificado, para que através desse alimento vocês possam ter crescimento em Cristo. Está entendendo o que pode prejudicar o nosso crescimento? A falta. Pastor, eu estou indo para a guerra, eu estou cruzinho, não creio mais em nada. Mas por quê, irmão? Estou apagado. Irmão, pelo amor, irmão, vai lá em Romanos 10:17, para reacender a chama da fé novamente. Romanos 10:17, vocês conhecem até de cor, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir de quê? E nós estamos escutando muitas coisas deste mundo, estamos fechando nossos ouvidos para os conselhos de Deus, por isso que a nossa fé está para baixo. Mas se você quer ter uma fé genuína em Cristo, esteja com a provisão da palavra de Deus. Somente a provisão te fará vencer essa jornada. Caso contrário, tu vai morrer no deserto. O deserto espiritual, se tu não se alimentar da palavra. Veja, João 6:50, aquele discurso de Jesus foi tremendo. O evangelista João, ele fala de Jesus: olha, o Moisés deu o maná, vocês comeram o maná, vocês morreram. João 6:50. Mas eu desci do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morre, irmão. Irmão, se tu não comer desse alimento, tu vai morrer. Não, pastor, é porque eu quero ficar igual aqueles caras bem bombadão, bem fortão, sem barriga. Aí não quero comer mais nada. Calma aí, irmão, calma aí. Aí um aspecto físico, tudo bem, mas tem que comer. Se tu deixar, tem uma doença que eu estava ouvindo hoje, que é a pessoa que não come mais nada, né? Aí acaba falta de nutrientes, desmaiando, né? Imagino isso fisicamente e espiritualmente. Como é que fica? Espiritualmente, o crente vai só empurrando com a barriga, vai negligenciando, vai deixando para lá as coisas de Deus. Aí Jesus contou a história, parábola, em Mateus 13:20, que essa mensagem, esse alimento, ele vai ser necessário para te fortalecer, para te fortificar, para na hora que os abalos da vida vier sobre você, você não vai olhar para A, não vai olhar para B, você vai estar firmado em Jesus
E a palavra é a semente que está plantada no seu coração, e você vai regar essa palavra no seu coração cada dia, e você vai ser essa planta que vai germinar, e na hora que a tribulação chegar, e a pessoa até, como eu falei, até se emociona. Eu quero aceitar Jesus, eu quero ir. Eu estou com Cristo, não abro. Eu estou contigo e não abro, Jesus. Eu vou porque daí vier, chova, não sei o que, mas eu estou dentro, Jesus. Aí chega a alegria no versículo seguinte, o 21. Mas não tem raiz, não tem firmeza, tem pouca duração, chega as angústias, as perseguição por causa da palavra. Logo, se tem alguém que está ofendido por alguma coisa assim, estou ofendido. O pastor me deu oportunidade. Vou nem mais estudar para pregar. Ninguém dá oportunidade. Eu até cantava, mas não vou mais dar. Não é o caso dos irmãos, não. Mas se tiver algum irmão assim, vai recebendo. Os irmãos já cantarolaram aí. Cheguei nem no final ainda. Vou chegar. Estou falando sobre os prejuízos de enfrentar uma jornada sem ter saúde. Fatalmente morreremos no deserto da vida, quando as tribulações se apresentarem. Quando não tem substância, a pessoa morre espiritualmente. Mas é isso que eu quero nessa noite, conclamar toda a igreja de Deus, todos os servos de Deus, que ao longo do caminho pode até ter negligenciado, mas com essa palavra de Êxodo 16. O Êxodo 16 vai falar da provisão de Deus, como eu falei, mas vai dar os princípios de como verdadeiramente você deve buscar o alimento espiritual que vem de Deus, que é a porção da sua palavra. Em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que essa palavra, quem tem esta palavra no coração, diz o salmista, repito, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Lá no Salmo 119 você vai ver, se não fosse a tua palavra, há muito tempo que eu teria morrido na minha angústia. Olha que o salmista enfrentou até problemas emocionais, mas se não fosse a palavra tem um sustento necessário para você viver. Quando a pessoa não tem o sustento, sabe o que vai acontecer? Êxodo 16:3, que eu li. O que o povo fez? O povo estava sentindo saudades. Irmãos, parece que eles estavam assim, como é que eu posso dizer? Parece que os egípcios colocavam um bocado de panela, carne, eles comiam à vontade. Mas aqui foi um hipérbole, viu? Não era escravo, não tinha essas regalias todas, não. Os irmãos podem ler comigo aí? Quando falta a substância, o que nós vamos fazer? Reclamar de Deus, reclamar da vida, reclamar de tudo. Preferia morrer pela mão do Senhor na terra do Egito, quando eu estava sentado junto às panelas de carne, quando comíamos o pão até fartar, porque nós temos trazido para esse deserto, para nos matar de fome toda essa multidão. Aí o Moisés foi orar a Deus, e Deus enviou a provisão. Então aqui nós temos um primeiro princípio, que é, quando o crente está cheio da palavra, ele, até eu falei hoje, uma pessoa estava falando, eu citei uma palavra, eu achei interessante, que Deus me deu assim uma palavra, que disse que um homem foi dar uma palestra, ele era cego, mas ele estava com tanta animosidade. Tem gente que tem tudo e às vezes não. Aí eu disse assim, senhora, é uma jovem, é a seguinte, é porque a gente, sabe por que às vezes a felicidade em nosso coração, ela não vem, Léa? Porque a gente esquece de agradecer o que nós temos. Ei, esquece de agradecer o que tem e fica reclamando pelo que não tem e nunca está satisfeito. Não é assim a nossa realidade? Né?
mas não esquece de agradecer as mínimas coisas. Ah, só esse maná. Aí eu preferia aquelas panelão de carne. E outra coisa, quando o crente volta retrógrado ao passado, aos dias em que ele vivia nas baladas, ao saudosismo do pecado. Naquele tempo eu não tinha nenhuma tribulação, eu vivia feliz. Era feliz e não sabia. Ah, infeliz. Tu era muito infeliz. E tu está assim auto-enganando. Porque a provisão de Deus, ele ela tem sustentabilidade para você enfrentar, para você não fazer como esses israelitas que ficaram reclamando de Deus. Mas um segundo princípio que eu queria concluir aqui, irmão, é que no versículo 4, a nossa busca pelo alimento espiritual, né, que é o verdadeiro sustento provido por Deus, que é a sua palavra, ela tem que ser periodicamente como? Como é que tem que ser a nossa busca para buscar a palavra de Deus? Quais são os períodos? Você agora pegou. Quais é os períodos? Irmão, eu vou dizer que tem alguém aqui que já fez um jejum de 24 horas? Não levante a mão não. Depois que termina o cara, nossa, terminou, comida, cadê a comida? Calma, tá? Não vá com muita fome à mesa não. Vá devagarzinho. Mas diariamente você se alimenta. Isso é necessário. Então, voltando para o lado espiritual, qual o período que nós devemos buscar a palavra? Versículo 4. Diariamente. O versículo 4 diz o quê? Vamos lá para o 4. Eu farei chover pão do céu. O povo sairá, colherá cada dia. O quê? A porção de cada dia. Para que eu veja se eles andam em minha lei ou não. Se eles andam na minha lei ou não. Ainda tem a questão da obediência, né? A praticidade da palavra, né? Porque só você conhecer, como eu falei, a palavra é muito conhecimento. Quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas Deus estava provando eles, era no alimento. Verdadeiramente, teve uns lá que revelou alguns pecadinhos no coração. Dentre eles foi a incredulidade. Porque dizia assim, não, eu vou pegar um bocado aqui, porque já pensou se amanhã não vem? Aí eles comiam ali, vamos botar ali não tinha na geladeira, não tinha, botava num cesto lá. E aí, o que tem para comer aí, mulher? O restinho que sobrou, quando foi botar lá, tudo podre. Revelou o quê? Desobediência às ordens divinas. Estava podre. Mas no sexto dia eles tinham que colher em dobro. E eles iam olhar, vai ver se apodrece realmente. Estava bem bonzinho. Estava bem bonzinho. Deus estava provando se eles realmente, a provisão de Deus era para saber se eles realmente tinham compromisso com Deus da palavra. Glória a Deus. E aí revelou desobediência, incredulidade, né? E verdadeiramente nós possamos buscar esse verdadeiro alimento que passa pelo conhecimento, a busca diária, a prática da guarda do mandamento da palavra. O versículo 15: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, o quê? Foi o que eles disseram, hein? Que é isto? Que é isto? Então parece que o maná, eles não estavam conhecendo o maná. E o maná, quando nós desconhecemos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós não buscamos, quando nós negligenciamos cada dia, a gente vai ficando assim, o que é isso? Coisa estranha é essa? Porque não sabia o que era. E disse o Moisés,
Aprendam, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Colham cada dia o que for necessário por família, ou seja, o necessário, né? Deus é tão sábio que Ele não deixou porque o exagero adentrasse no meio do povo e o povo viesse a ficar até doente, né? Então a gente tem que ter um certo equilíbrio. Amém, irmãos? Nós vamos orar, mas antes disso nós temos um louvor. Eu queria convidar aqui um irmão, uma irmã para louvar a Deus. Mas eu creio que nessa noite, se você ouvir essa palavra, que você seja, eu juntamente com você, possamos sair dessa noite com um propósito de ler as Escrituras Sagradas, terminar o ano, começar o outro ano, com o propósito de ser edificado na Escritura, para obedecermos o chamado à santificação. Amém, Keila? Keila está disponível aí para louvar? Domingo passado, quinta-feira passada, eu chamei, tu está em outro lugar, né? Keila vai louvar. Enquanto a Keila louva, nós vamos continuar adorando a Deus. Hoje à noite a nossa irmã está se despedindo, né? Já comprou as passagens amanhã. Cadê o Pedro? Ficou em casa. Está com quase um mês, né? Que o teu marido foi, né? Não, foi dia 7, né? Eu estava até em Sobral, né?